Olá, eu sou a professora Deivilane, sou a professora de língua portuguesa e nessa aula nós vamos juntos revisar um conteúdo estudado por nós em sala de aula. Vamos lá? Ok, então como dito, nós vamos revisar um conteúdo e o conteúdo que nós revisaremos nessa aula é o conteúdo frases, certo? Só que antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria de te lembrar de outros assuntos que fizeram parte dos nossos estudos até chegar nesse conteúdo aqui. Nós passamos um tempo estudando alguns gêneros textuais, como reportagem, notícia, crônica, fotoreportagem. Passamos um tempinho também estudando um assunto gramatical que foi o alfabeto. E todos esses conteúdos, todos esses assuntos aqui, inclusive o conteúdo da nossa aula de hoje, frases, tem uma palavra em comum que sempre aparecia nos nossos estudos. E essa palavra é comunicação. É uma ferramenta humana, uma ferramenta ótima para nós compartilharmos ideias, compartilharmos informações, expressarmos nossos pensamentos. Então, a comunicação é essa ferramenta 10, maravilhosa. Só que nós também vimos nos nossos estudos que às vezes a comunicação é algo que pode falhar. Lembra disso? Não é porque nós dissemos algo para alguém ou nós escrevemos uma mensagem de texto para alguém que eu posso ficar tranquilo que nada vai acontecer e essa pessoa vai entender tudo que eu estou dizendo. A comunicação pode falhar. Se você talvez aí na sua casa se lembrar de algum momento que você disse algo para alguém e esse alguém não entendeu o que você disse, ou então alguém disse algo para você e você não compreendeu a mensagem, isso é o exemplo que nós estamos falando aqui. A comunicação é uma ótima ferramenta para nós compartilharmos nossos pensamentos, mas às vezes ela pode vir a falhar. Lembra dessa imagem aqui? Ó, ela está lá no teu livro. É uma imagem que nós trabalhamos bastante, ela ilustra um pouco do que eu falei. Aqui nós temos alguém falando, dizendo algo, e aí fatores externos podem acontecer, barulho, tantas outras coisas podem acontecer e me impedir de entender a mensagem corretamente, né? Então você nunca sabe se a mensagem que você enviou vai chegar no seu destinatário da maneira como você pretendia, né? Então podem acontecer, a comunicação pode vir a falhar. Para nós encerrarmos essa introdução aqui da comunicação, eu trouxe uma imagem que eu peguei na internet, eu não sei se está dando para ver direitinho, mas é um escritório. E aí o chefe do escritório diz: Zé, quero o número despedido. Alguém que vai passando pelo corredor diz: despedido? Outra pessoa que está bebendo algo diz: o Zé está despedido. De repente alguém lá do outro lado da sala: eu também, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Alguém que vai passando do outro lado do escritório entende tudo ao contrário e diz: nós todos vamos ser despedidos, e sai correndo desesperado. É um exemplo do que às vezes pode vir a acontecer com a comunicação. A comunicação, como eu falei, é uma ótima ferramenta, mas às vezes ela pode vir a falhar, né? Por inúmeras razões. Ok, então vamos lá, especificamente para o nosso conteúdo de agora. E uma das formas de nós comunicarmos é através da construção de frases, né? Que é o nosso conteúdo da aula de hoje. E o que nós aprendemos que é frase? Nós dizemos, e os livros também, né? Nós aprendemos com os livros que as frases, elas podem ser formadas por uma só palavra ou então por um conjunto de palavras. Existem frases longas, frases pequenas, não importa o tamanho, o que importa é que nós tenhamos sentido completo. Então é isso que faz uma frase ser frase. Ela pode ser uma palavra só ou um conjunto de palavras, mas o que importa é que haja sentido completo. Elas precisam estar organizadas de uma forma que o sentido apareça. Olha um exemplo aqui. Eu tenho duas frases pequenininhas formadas por uma só palavra, né? Olá, silêncio, Maria faz compras para a mãe. Cada um desses exemplos aqui nós podemos considerar frases sim. Como eu falei, não importa o tamanho. O que importa é que haja sentido. Você compreendeu cada uma das frases escritas aqui? Se você compreendeu, então isso é a prova de que aqui existe sim sentido. E por isso a gente pode considerar isso aqui frase, ok? Cada um desses exemplos frases. E nós também aprendemos que nós temos formas de analisar as frases. Eu posso analisar a frase de acordo com o sentido que elas tenham, ou eu posso analisar as frases de acordo com a construção. Então vamos falar primeiro sobre o sentido. Nós vimos, por exemplo, nas nossas aulas, que eu posso criar frases para perguntar, eu posso criar frases para informar alguma coisa para alguém, eu posso criar frases para fazer um pedido. Então eu posso usar as frases para expressar diferentes sentidos. E agora nós vamos ver então as classificações que nós podemos dar para as frases de acordo com os sentidos que elas têm. Por exemplo,
eu posso ter frases interrogativas. O que são as frases interrogativas? São frases que nós utilizamos para perguntar. E nós vimos que as frases interrogativas, elas podem ser diretas ou indiretas. Toda frase interrogativa direta é aquela que a gente pode finalizar com um pontinho de interrogação. E as indiretas, não. Você não precisa colocar o pontinho de interrogação. Vejamos aqui 2 exemplos. Na frase direta, você aceita um copo de suco? Aqui está claro que nós temos uma pergunta acontecendo. Inclusive, o ponto de interrogação aparece no final da frase. E isso é uma frase interrogativa direta. As interrogativas indiretas, eu não tenho mais o ponto de interrogação. Mas se você ler com atenção, você consegue perceber que ainda assim existe alguém querendo saber algo. Existe alguém perguntando, desejando saber algo de alguém. Então, a frase, desejo saber se você aceita um copo de suco. É uma pergunta, né? Embora ela apareça aqui de forma indireta. Eu também posso ter frases declarativas. Toda frase declarativa são frases que constatam um fato, que declaram, que informam alguma coisa. Um exemplo, nós também temos as frases declarativas, elas podem ser classificadas como frases declarativas afirmativas ou frases declarativas negativas. As frases declarativas negativas são aquelas que apresentam alguma palavra de negação, um advérbio de negação. Vamos ver aqui então 2 exemplos, um para cada. As frases declarativas afirmativas: obrigaram o rapaz a sair. Eu estou informando algo para alguém. E na de baixo eu nego. Declaração é uma frase declarativa negativa. Ela não está em casa. À medida que eu informo, eu faço isso apresentando uma informação de forma, com uma palavra negativa. Eu posso ainda ter frases exclamativas. Toda frase exclamativa termina com uma exclamação. E a exclamação, ela dá ênfase, Então, um exemplo. É uma delícia esse bolo. E a última classificação que nós temos são as frases imperativas, são frases que podem aparecer dando ordem, fazendo pedidos, até mesmo para conselhos, E as frases declarativas imperativas. Um exemplo aqui que nós temos: traga o caderno. Uma coisa legal das frases imperativas, elas sempre vão apresentar um verbo no modo imperativo. Olha a ordem aqui: traga. Toda frase imperativa tem pelo menos um verbo no modo imperativo, ok? Agora então nós vamos falar sobre a construção das frases. Nós também temos essa forma de analisar. Quando eu falo de construção, estou falando da maneira como eu faço as frases, como eu organizo as palavras. Então observa aqui, existem frases que podem aparecer com verbo. Eu posso criar uma frase e colocar um verbo, ou eu posso escrever uma frase e escolher não colocar verbo. Isso pode acontecer. Toda frase que eu acrescentar um verbo, pelo menos um verbozinho, se aparecer o verbo, eu vou dizer que essa frase é uma frase verbal. Nas aulas, nós também aprendemos a chamar as frases verbais de orações. Lembra disso? E se por um acaso eu escrever uma frase sem verbo, eu vou ter então uma frase nominal. Vamos lembrar de novo. Frases verbais, frases que apresentam verbos. Frases nominais, frases que não têm verbo. Uma frase verbal para nós: ele mora aqui. Mora é um verbo. Então pronto, nós temos um caso de frase verbal ou de oração. E no caso de lá, da frase nominal: nossa, que surpresa agradável. Nós não temos nenhum verbo nessa frase. Então nós temos um caso de frase nominal. Vamos praticar um pouquinho? Como eu falei nas aulas que nós trabalhamos a comunicação, como a comunicação acontece, nós não trabalhamos alguns gêneros informativos, gêneros jornalísticos. Por essa razão, eu busquei no meio de algumas revistas que eu gosto muito, uma revista chamada Mundo Estranho. Tem lá umas notícias bem legais, umas matérias bem diferentes, eles apresentam as informações de uma forma bem diferente. Essa aqui, por exemplo, você pode encontrar na internet. E essa matéria, ela fala sobre alguns episódios perdidos da turma do Chaves. Você lembra, desse programa? E aqui ele vem contando a história, por que eles se perderam, por que alguns foram regravados. E eu então peguei algumas frases que aparecem aqui para nós trabalharmos o sentido e a construção. Tá? Nós vamos então tentar classificar algumas frases que apareceram aqui. Como eu sei que você não deve estar conseguindo enxergar, eu destaquei uma frase ou outra aqui para nós. Então vamos começar? Peguei ali o título da manchete e nós temos: como eram os episódios perdidos do Chaves? Se você prestou atenção nas aulas, se você está acompanhando o conteúdo no livro, você deve ter percebido que essa frase é uma pergunta e ela termina lá com um pontinho de interrogação.
Se nós vamos classificar essa frase de acordo com o sentido, nós vamos ver então que essa frase é uma frase interrogativa. Vamos então para outra frase destacada da notícia, da manchete, melhor, da matéria. Outro subtítulo que aparece aqui é "Só o SBT tem". Aqui nós temos uma declaração afirmativa acontecendo, então, sem sombra de dúvida, a gente tem aqui uma frase declarativa afirmativa. Outro exemplo destacado, pequenininho aqui nós temos uma frase que expressa assim, uma certa ênfase, ela até termina aqui com um ponto de exclamação: errar é humano. Por essa razão nós temos aqui uma frase exclamativa. Outra frase destacada está nesse balãozinho preto. Até eu tive dificuldade de enxergar, mas procurar na internet eu encontrei o que está escrito aqui. Aqui diz: confira em. E aí ele dá um endereço eletrônico e ele diz que lá eu posso encontrar a lista dos episódios perdidos, né? Mas tem aqui uma palavra que me chamou a atenção: confira. Olha aqui, nós temos a presença de um verbo no modo imperativo. Se você prestou atenção, eu falei que toda frase imperativa apresenta pelo menos um verbo no modo imperativo. Então, nós temos aqui um caso de frase imperativa. Aqui nós trabalhamos o sentido. Vamos então falar da construção das frases que podem ser nominais ou verbais? Eu destaquei aqui uma outra frase. Desse ladinho aqui nós temos: gente sim, animal não. Ali é um título, né, de um dos capítulos perdidos. Se você olhar com atenção, você vai perceber que lá nós não temos nenhum verbo. Por essa razão, nós vamos dizer que aqui nós temos uma frase nominal. E um outro e último exemplo que eu tirei aqui é: quem canta seus males espanca. É espanca mesmo, viu? Você lembra que provavelmente esse episódio fala do Seu Madruga, que gostava muito de espancar o Chaves, né? Então, esse episódio foi regravado e eles colocaram esse subtítulo aqui: quem canta seus males espanca. A gente não tem só um verbo, nós temos dois: a palavra canta e a palavra espanca. Então, com certeza, aqui se trata de um caso de frase verbal ou de oração, ok? Então, para nós terminarmos essa aula, agora é com você. Eu vou deixar aqui uma atividade onde você vai responder com calma na sua casa, você vai checar no seu livro direitinho e eu espero que essa aula tenha servido, né? E muito para você poder revisar o conteúdo, tenha tirado as suas dúvidas e até a próxima.